Todo mundo está ouvindo bem? Então vamos começar, né? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda, sou bióloga. Atualmente possuo uma empresa de consultoria onde eu trabalho organizando associações e elaborando projetos para associações de produtores rurais, para que essas associações consigam captar recursos. Então, o que eu faço? Quando eu fico ouvindo, quando eu ouço falar, ou eu leio, ou eu baixo, né? Identifico que existem editais, que existem possibilidade de recurso para que seja destinado para os produtores rurais por meio das associações, eu saio informando todos os presidentes que eu conheço, todas as pessoas que têm interesse, e convidando para que eu possa trazer a informação. Porque são oportunidades que os produtores rurais têm de estarem captando recurso para suas associações. E então, hoje eu vim especialmente aqui falar sobre um edital que está aberto do Banco da Amazônia, que é o Banco Basa. Esse edital, ele é um edital de patrocínio. Existem alguns editais que nós chamamos de editais de chamamento público, que são quando órgãos públicos destinam recurso público para as associações. E existem alguns editais que nós chamamos eles de editais de patrocínio, que são quando essas instituições patrocinam grupos formalizados de pessoas. E esses grupos formalizados de pessoas nós chamamos de associações. E os produtores rurais, eles têm a oportunidade de estarem se organizando em associações para estarem conseguindo captar esses recursos. E aí hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da oportunidade que tem no Basa. Hoje não trabalho no Basa, tá bom? Mas mostro para os produtores rurais que existem sim oportunidades de estar captando recurso para investir na estruturação produtiva da comunidade, para investir muitas vezes em divulgação do trabalho que a comunidade faz dentro da produção rural e conhecimento também, entre muitas outras coisas que a gente tem aí para pontuar. Então, o que acontece? Hoje, o Banco da Amazônia publicou, não hoje, né? Alguns dias atrás, o Banco da Amazônia publicou um edital de patrocínio, aonde ele vai estar disponibilizando, doando recursos entre 50 mil e 80 mil reais para associações. Essas associações não são somente associações de produtores rurais, são associações de forma em geral. Qual é a diferenciação que existe dentro do edital? Existem as linhas de atuação de cada grupo de pessoas, de cada associação. E aí eu vou estar explanando, né, esses grupos que podem ser destinados esses recursos para as associações. E, em especial, existe uma oportunidade, que é essa principal que eu quero falar. Eu vou citar todas, mas o que eu vou falar, a oportunidade é para as associações de produtores rurais, que elas podem sim também estarem se beneficiando desse edital. Então, vamos partir do princípio seguinte. Sempre que alguém destina um recurso, seja ele público ou seja ele privado, que existem grandes empresas, inclusive, que destinam recurso para associações. Então, sempre em um edital de doação de recurso existe um objetivo. O doador, a pessoa que tem o dinheiro, seja uma instituição privada ou seja um órgão público, ele fala assim, olha, eu tenho dinheiro para doar para vocês e eu vou doar. Só que ele estipula o que você tem que fazer com o dinheiro, entendeu? Não é assim, você vai pegar o recurso e você vai fazer o que você quiser, da forma como você pensar, gastar com o que quiser. Não é assim. Existe um objetivo, existem metas a serem cumpridas e existem depois prestação de contas. Você precisa prestar contas para a pessoa que doou. Eu sempre brinco com os presidentes que nada é de graça, tá? Por mais que a gente fale doação, mas nada é de graça. Quando você faz um empréstimo, você pega um dinheiro e depois você tem que devolver o dinheiro. Se você comprar algo, você vai estar trocando o produto por dinheiro, então não é nada de graça. E quando você pega um recurso que é doado para uma associação, você não precisa devolver o dinheiro, mas você precisa devolver resultado. Existe um resultado que o doador espera que você alcance com o recurso e que depois de você ter feito todo o projeto, ter executado todo o recurso, você precisa prestar contas desse recurso, do que foi feito para o investidor, para o doador do recurso financeiro. E aí cada edital tem uma dinâmica diferente para depois fazer a prestação de contas.
tanto de recursos públicos quanto os recursos de instituições privadas. Mas, enfim, normalmente o edital, ele prevê tudo isso, ele traz essas informações, né, de como você deve executar o recurso para que depois você faça também a prestação de contas. E aí, hoje em especial, como é prometido, que eu publiquei e informei vocês, eu vou estar falando sobre o edital do Banco da Amazônia. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Banco da Amazônia, ele tem algumas áreas que ele precisa que aconteçam, algumas coisas que aconteçam dentro do edital. Então, quando você vai elaborar o projeto, você precisa contemplar dentro do edital essas 4 coisas que eu vou estar relatando aqui. Você precisa prever que isso vai acontecer, esses princípios vão acontecer dentro do edital. Eu tô olhando aqui pro ladinho que eu tô olhando pra minha colinha ali, tá bom, gente? Então, a primeira coisa, o edital, ele precisa que vocês promovam o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de 3 coisas. Nós estamos falando de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. Então, você precisa pensar nessas 3 temáticas dentro da escrita do projeto, contemplar isso dentro da escrita do projeto. A outra coisa, como o Banco da Amazônia, o nome já fala, né? Ele é um banco da Amazônia. Então, ele vai prever e priorizar projetos que valorizem a identidade amazônica. Então, ele é um edital que ele está aberto não só para o Amazonas, porque eu sempre comento, o Amazonas não é só a Amazônia não é só do Amazonas, se bem que todo o Amazonas é Amazônia, né? Mas existem outros estados da Federação Brasileira que também existem, que fazem parte da floresta amazônica. Então, o edital do Banco da Amazônia, ele contempla também outros estados que não é só o Amazonas, ok? Só que, independente do estado onde a associação esteja inserida, ela precisa valorizar a identidade amazônica dentro do edital. Outra coisa que precisa acontecer, vocês precisam fortalecer a imagem do BASA. Então, imagina, alguém está patrocinando, nada mais que justo que a pessoa que esteja patrocinando ou a instituição que esteja patrocinando venha exigir que você venha divulgar o nome dela. Então, dentro do projeto, também tem que contemplar como é que você vai divulgar o nome do BASA, né, com ali a execução do projeto. Outra coisa, lembra que lá no início eu falei, né, as 4 coisas. A primeira eu falei sobre o desenvolvimento sustentável. Então, assim, o projeto, ele é para ser desenvolvido em uma comunidade, né, uma associação, não só de produtores rurais, mas ele precisa promover soluções para os desafios sociais e ambientais. Porque hoje, gente, vamos pensar o seguinte, nós estamos na Amazônia. Você faz parte da Amazônia, sua associação faz parte da Amazônia. Então, a Amazônia é o mundo inteiro olhando para a Amazônia e exigindo algumas ações das pessoas que moram aqui. Então, o banco está doando recurso e ele também vai exigir que a gente tenha esse olhar ambiental. Olhe para o social, olhe para as pessoas, né? Promova ali o desenvolvimento das pessoas, mas que também promova o desenvolvimento sustentável da Amazônia, valorizando a identidade das pessoas que moram na Amazônia. E aí, isso é independente do edital, independente do segmento, tá? Não é só esses atributos, esses princípios que eu acabei de falar, eles não serão exigidos somente das associações de produtores rurais. Eles serão exigidos de todos os tipos de associações que forem participar do projeto. E aí eu vou citar os segmentos que podem ter, né, associações que vão captar recursos, que não é só dos produtores rurais. Eu falo que a dos produtores rurais são aquelas que eu trabalho, mais a fundo. Eu e meu esposo, nós atuamos nessa área. Eu sou bióloga, ele é engenheiro ambiental, o Leandro, mas existem outros segmentos que também podem estar participando. No caso, associações de assistência social, existem associações de esporte também que podem estar conseguindo recurso através desse edital, associações culturais e outras associações como as associações de produtores rurais, desde que executem alguns princípios. E aí, os segmentos de atuação, então, eu já falei, né, alguns, o social, o cultural e o esportivo. Esses aqui, a gente deixa para essas associações mesmo, né, de sociais, de esporte e as associações
culturais. Qual é a oportunidade que eu quero trazer aqui para os produtores rurais? Existem 2 segmentos do edital que eles podem muito bem ser aproveitados por produtores rurais. Que é o segmento ambiental e o segmento mercadológico. O que significa isso? O que entra dentro desse segmento ambiental? Então vamos pensar um pouquinho assim. Produtores rurais hoje têm sofrido com algumas ações de alguns órgãos públicos, né? Aqui no Amazonas tem secretaria, tem de meio ambiente, tem IPAAM, a gente tem IBAMA, a gente tem um monte de órgão que está de olho assim para que os produtores rurais possam respeitar as leis ambientais. E aí a gente tem dentro desse edital uma oportunidade de você juntar o útil ao agradável, que é o quê? Você identificar dentro do projeto qual é um segmento que eu posso atender a questão, lembra do desenvolvimento sustentável? Que eu posso atender às exigências ambientais, né, da nossa legislação brasileira, que não é fácil, mas é possível. Então, o que eu, como produtor, o que a minha comunidade, sendo produtor rural, pode aproveitar e executar dentro de um projeto que é ambiental, né? Muitas vezes os produtores rurais, eles têm pavor de falar esse nome, meio ambiente, ambiental, porque muitos acabam sendo penalizados por algumas questões ambientais, né? Que eu não vou tratar aqui hoje, mas, enfim, eu vou tratar da oportunidade. Então, dentro dessa oportunidade, existem algumas coisas que você pode executar dentro do projeto que são voltadas ao meio ambiente e que também pode trazer um desenvolvimento econômico para a sua comunidade. Você pode juntar a valorização, a preservação do meio ambiente junto com uma atividade, um cultivo ali, uma forma de trabalhar que vai valorizar a sua atividade econômica, que vai ser rentável, porque eu sempre digo assim, nem o produtor rural, na verdade, ele está atuando na produção rural porque ele quer o desenvolvimento econômico, ele ama trabalhar a terra, sim, ele ama a natureza, sim, tanto é que se ele está na zona rural, ele ama fazer isso. A pessoa que não gosta de fazer isso, ela não dá conta de ficar na zona rural, ela vai embora para a cidade logo. Então, se o produtor rural está trabalhando na zona rural, é porque ele gosta disso. E aí, só que ele precisa ter uma rentabilidade, ele precisa ter algo que vai render dinheiro, né? Porque chegou no final do mês, você precisa dar o que comer ali para sua família. Então, é nesse sentido que eu quero falar para vocês que há uma oportunidade. Então, qual é a oportunidade dentro desse edital? Então, você está trabalhando a produtividade voltada para a preservação dos ecossistemas. E aí eu vou explicar um pouquinho mais a fundo o que é isso. E existe também uma oportunidade dentro desse edital que é para os produtores rurais, que entra dentro da promoção de feiras agropecuárias. Então, com o recurso, você pode fazer um evento, onde você vai estar ali promovendo a agricultura familiar, você pode estar promovendo a pesca, o extrativismo, a pecuária, aquilo que a sua comunidade exerce, para que as pessoas possam conhecer aquilo que vocês estão fazendo, a ação social que vocês estão fazendo, porque toda associação ela acaba tendo um viés social, ela é social, ela ajuda a desenvolver pessoas. E aí, então, vocês podem estar utilizando esse recurso para fazer uma feira. Expor os produtos que vocês produzem, estar promovendo, realizando vendas, pode ser realizado capacitações dentro dessas temáticas, por exemplo, da produtividade, do desenvolvimento sustentável com a produtividade, promovendo capacitação de como você vai produzir de uma maneira ambientalmente correta, vamos falar assim, que é isso que o banco quer. Então, é essa exigência que o banco faz para que ele vá destinar o recurso para vocês, ok? E aí, dentro desse segmento, que é o segmento ambiental, eu quero falar de uma oportunidade que existe não só dentro do edital do BASA, mas dentro de um monte de editais, que a gente chama de editais socioambientais, que tem um monte mesmo por aí. Tanto brasileiro quanto internacionais, que são chamados de editais socioambientais, que eles promovem a estruturação de sistemas agroflorestais. Eu sei que alguns de vocês já ouviram falar de sistemas agroflorestais e outros não. Você pode ter ouvido falar de sistema agroflorestal, outras pessoas podem ter ouvido falar de SAF, que é a mesma coisa. SAF é a sigla para sistema agroflorestal. Então, para quem nunca ouviu falar de um sistema agroflorestal,
Eu vou dar uma breve explicação aqui, que o objetivo hoje não é falar sobre o sistema agroflorestal, mas eu vou dar uma breve explicação. O sistema agroflorestal, ele é um sistema que ele procura reproduzir o ambiente de uma floresta, só que de uma maneira produtiva, que seja rentável para o produtor. Então ele vai combinar dentro de um mesmo sistema, o sistema agroflorestal ele vai combinar árvores frutíferas, ele vai promover ali o cultivo de culturas agrícolas, ele vai promover o cultivo de hortaliças, tudo dentro de uma mesma área, só que com locais definidos para cada uma dessas culturas, só que é tudo junto e misturado. Não é bagunçado, mas é junto, certo? De forma que uma cultura vai auxiliar a produtividade da outra cultura. E isso precisa o quê? Aí precisa do estudo técnico para que a gente venha combinar, e vocês melhor do que eu vão saber que existem plantas que se você colocar uma perto da outra, elas vão competir por alimento, ali por nutrientes do solo uma com a outra. E existem plantas que se você combinar uma perto da outra, uma vai ajudar a outra a crescer, florescer e produzir ainda mais. Então, existe uma combinação de quais plantas você vai colocar em cada área. Mas não é o que eu vou tratar aqui hoje. Mas, enfim, existe essa oportunidade de vocês estarem utilizando esse projeto, esse recurso, para estar disseminando esse conhecimento, para estar promovendo que as comunidades, que a sua associação, de repente, ali compre mudas e vão plantar algumas mudas dentro de um sistema agroflorestal, né, que você vai distribuir ali para dentro da sua comunidade, ou até mesmo você ensinar, trazer conhecimento para a sua comunidade a respeito desse sistema que é economicamente viável e ambientalmente viável e que tem todo o apoio de todos os órgãos aí que você pensar que estão aí de olho na sua propriedade por causa de questões ambientais, eles têm interesse em que vocês desenvolvam esse sistema agroflorestal e se vocês assim acharem que rentável para vocês, vocês também podem estar aprendendo e promovendo isso dentro da comunidade. Ok? Alguma dúvida, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida até aqui? Tem? Até aqui não? Ok. Então vamos lá. Então agora eu vou falar o quê? Sobre quais são os documentos que você precisa para você estar fazendo a inscrição, preenchendo o formulário e fazendo a inscrição dentro do edital do BASA. Primeira coisa, o edital ele vai estar aberto até o dia 28, que é sexta-feira. Então você precisa organizar essa documentação e elaborar um projeto básico para estar enviando. Então eu vou falar agora um pouquinho da documentação. Então a documentação é o quê? Se você é uma associação constituída, você precisa ter o estatuto da sua associação e no estatuto da sua associação, quando você lê o objeto do estatuto, ele precisa contemplar ali, mostrar que você é uma associação produtiva, né? Que está dentro do segmento que você vai querer atuar dentro do projeto. Então precisa do estatuto, precisa da ata de eleição da última diretoria, mostrando quem é o presidente. Além da ata, vai precisar do CPF, aí o RG ou a CNH do presidente da associação. Vocês vão precisar de ter o comprovante de residência atualizado. Aí vocês precisam apresentar o CNPJ da associação e certidões negativas. Essas certidões, elas são as certidões do FGTS. Quem não sabe o que é o FGTS, é a certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então é uma certidão que você consegue baixar na internet. Essa certidão ou falar com o seu contador que ele vai estar conseguindo essa certidão para você. Existe a certidão de débitos trabalhistas, que é uma certidão que diz que a sua associação não deve nenhum débito, né, para nenhum funcionário, nenhum empregado. A gente sabe que a maioria da realidade das associações, elas não têm colaboradores, a maioria, mas se tiver, você precisa apresentar essa certidão para que você mostre que você não tem débito com essas pessoas. Precisa também da certidão da Receita Federal, para mostrar que você não tem, que a sua associação não tem débitos com impostos, e aí o banco vai realizar algumas consultas no CNPJ da associação. E essas consultas eles vão estar realizando para ver se você não tem nenhum débito, se você tem um histórico bom na praça, para eles, enfim, mandarem o dinheiro, doar o dinheiro para você e saber que você vai executar o recurso da forma como você
colocou no projeto. Então, essas consultas, elas são consultas da PGFN, são consultas do CADIM, consultas do Serasa, e tem mais uma. E a consulta do portal, lembrei, e a consulta do portal da transparência. Então, são consultas que devem ser realizadas para que mostre que vocês são idôneos, que vocês não têm nenhum tipo de débito em nome da associação. E, por fim, com relação à documentação, precisa que a associação ela tenha uma conta bancária no BASA, no Banco da Amazônia. Então, se você não tem a conta no Banco da Amazônia e você quiser participar do edital, você vai precisar correr amanhã no banco e falar, eu quero abrir a conta da minha associação, e aí já vou dar as dicas, né? Para que você abra a conta da associação no Banco da Amazônia, ou em qualquer banco, na verdade, precisa que vá até a associação, o presidente da associação e o tesoureiro, e aí leve toda a documentação da associação, CNPJ, estatuto, ata de eleição da diretoria, o comprovante, o CPF, identidade e comprovante de residência, tanto do presidente quanto tanto do presidente quanto do tesoureiro. Precisa também, normalmente, alguns bancos eles pedem o balanço patrimonial da associação. E o banco também pode pedir alguns outros documentos, mas esses aí eu te garanto que qualquer banco que você for, eles vão estar exigindo esses documentos que eu te falei, certo? E pode ser que peçam outros documentos, mas aí isso é específico de cada banco. No caso, como estamos falando do Banco da Amazônia, você vai precisar falar, né, dentro do banco, pedir ali a lista de documentos para você fazer a abertura da conta. Essa conta ela tem que estar aberta até o dia que for enviado o projeto, que o último dia para ser enviado o projeto é na sexta-feira. Existem alguns editais, né, que eu já acompanhei, na verdade tem um monte de edital por aí que eles prorrogam, então pode ser que seja prorrogado, mas a gente não tem garantia nenhuma que o edital vai ser prorrogado por mais alguns dias. Então, o ideal é trabalhar para que isso venha acontecer até na sexta-feira, ok? E aí eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida até aqui? Ou eu posso seguir? Se tiver alguma dúvida, pessoal, tem que mandar no chat lá no YouTube, tá? Para você conseguir mandar a dúvida, você precisa estar logado no YouTube com a sua conta. E aí você consegue mandar aí alguma pergunta, fazer algum comentário, ok? Posso seguir? Ok, agora que estão ouvindo. Porque deu um delayzinho, agora que estão ouvindo. Ah, tá. Só para... Entendi, ok. Ok, gente? Então vamos lá, então vamos seguir. E aí, para finalizar, tem que escrever um projeto, certo? O modelo do projeto, eu vou falar aqui o básico do projeto. Você precisa ter um título, você precisa ter o objetivo, qual é o objetivo desse projeto? O que você quer construir ou realizar com esse projeto? Uma meta, certo? Então, todo projeto ele tem que ter uma meta e você precisa idealizar como você vai, quantas pessoas, na verdade, você precisa prever aproximadamente quantas pessoas irão participar desse projeto, aonde ele vai ser realizado, as ações, quais ações serão realizadas, aonde que vai ser realizado. E também uma coisa muito importante, como que vai ser feita a comunicação de divulgação do nome do BASA. Certo? Então, se o BASA vai doar o dinheiro, ele quer que divulgue o nome dele, então você precisa prever, eu vou postar vídeo no Instagram, eu vou postar vídeo no Facebook, eu vou fazer um panfleto, tudo isso precisa estar descrito dentro do projeto, certo? Normalmente, o que acontece? Eu digo que todo projeto, toda associação, ela precisa de duas figuras. Ela sempre precisa da figura da pessoa que é visionária, que eu chamo visionário, ele é o presidente da associação, ou às vezes não é nem o presidente, às vezes tem uma pessoa que faz parte da diretoria, talvez um tesoureiro, um secretário, que é mais visionário até do que o presidente. Então, a pessoa visionária que eu chamo é aquela que tem a visão, que tem o sonho, né, que tem o objetivo, e que normalmente essa pessoa ela tem a comunicação com todos os integrantes da associação. Ela consegue se comunicar, ela consegue ali envolver várias pessoas. A realidade da maior parte das associações
ela é a seguinte: normalmente a pessoa que é visionária, ela não é muito técnica. Normalmente, existem associações que o presidente ele é a pessoa visionária e ele também sabe a parte técnica. No entanto, não é a realidade da maioria das associações. Então, uma dica que eu quero dar para vocês aqui hoje, né? Toda associação ela precisa ter alguém técnico envolvido. Pode ser, tem alguém tocando a campainha aqui em casa, gente. Pode ser uma pessoa de algum órgão de assistência técnica e extensão rural pública, como aqui, é o caso aqui do Amazonas, que é o IDAM. Então, existem no IDAM, né, alguns técnicos que promovem a assistência técnica e a extensão rural para as associações, ou você pode contratar um técnico privado. E aí eu brinco, né? Tem alguns produtores aí que mandam os filhos para fazer agronomia, que mandam os filhos para fazer técnico em agropecuária, que vão fazer biologia, talvez, uma faculdade que esteja relacionada ali à produção. Então, essa pessoa pode se preparar para que ela seja o técnico. Pode ser o presidente da associação, desde que ele tenha a habilitação, certo? Pode ser a associação, no caso, a figura do presidente, ele pode contratar um técnico. Pode ser um técnico terceirizado ou pode ser alguém da própria associação. Se vocês tiverem alguém que tenha ali uma formação, que possa ali estar aprendendo a escrever projetos, a gente pode estar preparando essa pessoa dentro da sua própria comunidade para que essa pessoa seja o projetista, para que essa pessoa seja o técnico, junto com a sua comunidade. Caso você não tenha, você pode aí contratar alguém que vai estar fazendo essa atividade para vocês, ok? Ou também tá ali solicitando esse serviço dentro do seu município, pode ser na Secretaria de Agricultura, se caso o seu município ele der esse apoio para a escrita de projetos para captação de recursos, ou dentro do órgão de assistência técnica e extensão rural do seu município. No meu caso, eu sou técnica, né? Elaboro projetos. Eu sei que existem pessoas aqui que não são de Humaitá, tem pessoas assistindo aí que são de outros municípios. Eu elaboro projetos junto com o meu esposo para os produtores rurais. Então a gente faz esse trabalho e a gente também prepara outras pessoas para que elas possam estar fazendo esse mesmo trabalho dentro da sua própria comunidade, se for o caso, ok? E eu acredito que é isso, pessoal. Com relação à documentação do edital, quem quiser que eu mande a documentação, dê mais informações detalhadas, o que a gente pode fazer? Vocês podem me chamar, pode mandar mensagem lá no chat, ou quem tem, né, o Facebook, o Instagram, é meu nome, Fernanda Pavese Rufato, você pode me procurar lá no Facebook, no Instagram, me mandar uma mensagem e falando, olha, eu quero mais informações a respeito do edital. A gente vai estar marcando um dia essa semana. Nós podemos fazer uma chamada de vídeo com vocês, eu posso fazer essa chamada de vídeo com vocês, e aí eu posso estar dando mais detalhes para que você se aprofunde mais nesse edital. Você pode também me chamar lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube, mandando uma mensagem pedindo para que eu envie os documentos do edital, o link para fazer a inscrição, eu posso estar encaminhando para vocês. É só me mandar a mensagem lá que eu vou estar encaminhando. E vamos dizer, né, para a gente finalizar aqui, vamos dizer que você fala assim, poxa, mas esses documentos a minha associação não está preparada. Nossa, a diretoria da minha associação venceu, eu não atualizei a diretoria, ou então, eu não estou conseguindo ter essa certidão. Enfim, alguma situação, eu acredito que é o que vai acontecer com a maioria de vocês. Eu não tenho conta no Basa, de repente não vai dar tempo de abrir a conta no Basa. Qual que é a minha instrução para você que de repente vai falar, eu não vou participar desse edital? Eu quero dizer para vocês que, assim como a chuva vem todos os anos, aproximadamente na mesma época, e a gente sabe que vai vir a estiagem também, normalmente, né, na mesma época. Os editais de patrocínio e editais de chamamento público, eles acontecem aproximadamente na mesma época todos os anos. Então, desde 2020, se você entrar no site do Basa, você vai ver que existem lançamentos de editais de patrocínio para associações. Então, nós estamos no ano de 2025. Se de repente você não vai conseguir estar com a sua documentação organizada a tempo desse edital, o que você vai fazer? Você vai se preparar para o próximo ano.
Quem tem possibilidade de conseguir para esse ano, corre, que se conseguir, amém. Quem não for conseguir, se prepara para o próximo ano. E aí existem algumas documentações que elas são base para todo e qualquer edital. Seja para você captar recurso ou até mesmo para você comercializar a sua produção em alguns editais que também compram a produção. Existem editais do governo que eles vão comprar a produção da agricultura familiar. Certo? E aí, a documentação base, tanto para a captação de recurso quanto para a comercialização, ela é praticamente a mesma. Então, eu vou estar fazendo aí, nesses próximos dias, né, uma live também para estar falando para vocês sobre qual é a documentação que você deve estar preparado sempre. Então, quais são os documentos que eu sempre devo estar com eles prontos? Os presidentes, as associações que eu já tenho trabalhado, eu tenho instruído isso sempre. Olha, vocês precisam estar sempre preparados a qualquer momento com essa documentação em dia, porque vai abrir editais, vão ser abertas oportunidades. E aí tem um ditado que fala, né, que o cavalo encilhado passa uma vez. E aí, se você não estiver pronto, você não consegue montar em cima dele. E aí você vai ter que esperar o próximo. Então, sabendo que existem editais para destinar recurso para associações e que os produtores rurais, principalmente os da agricultura familiar, podem estar captando esse recurso, preparem-se, organizem a documentação de vocês. E aí, como eu disse, eu vou estar fazendo mais live. Acredito que na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, acredito não, já vou marcar aqui, né? Segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7 horas da noite. Espero não me atrasar como hoje, mas eu quero estar fazendo outra live para estar falando mais sobre editais e como vocês se preparar. Existem outros editais também que eu quero estar trazendo para vocês, mas não vou falar tudo hoje, eu vou falar cada dia, eu vou falar sobre um que está aberto, que são oportunidades, e como vocês podem estar se preparando diariamente, né, estando aí com a documentação preparada para que você aproveite a oportunidade quando ela aparecer. Ok, gente? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aberto, senão eu vou encerrar a live por aqui, tá certo? Cri, cri. Já? Não? Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Se tiver alguém que tem alguma dúvida, pode me chamar, né, lá no chat ou mandando mensagem no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Lembrando, para você me procurar no Facebook e no Instagram é Fernanda Pavese Rufato, é o meu nome, e aí você consegue me achar lá e me mandar mensagem, ok? Então, um abraço a todos, tenha uma boa noite.